how are you today? Como estão todos hoje? Here is teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e nós vamos agora conferir o conteúdo de hoje. Esta é a aula 20, o objeto de conhecimento é objetivos de leitura, o detalhamento, informações específicas no texto e objetivos de leitura. Então, hoje teremos textos variados para a gente explorá-los e também utilizar nossa estratégia de leitura. Então, let's start! Bem, falei para vocês que nós temos alguns objetivos de texto, não é? Então, vamos ver algumas outras estratégias de leitura que nós utilizamos para podermos fazer a leitura de textos. Uma delas, vocês vão acompanhar aqui comigo. Olha só, vai formar uma palavra chamada prediction. Prediction. Prediction é a ideia de você prever algo, não é? Quando você vê uma imagem, por exemplo, você já dá uma ideia do que talvez seja o texto, não é verdade? E por falar em prediction, vamos ver aqui um exemplo de como a gente pode utilizar essa prediction. Vamos lá. Então, por falar em prediction, né, você prever algo, certo? Nós estamos aqui nesse ambiente bem interessante, não é? Estamos aqui na floresta, temos um personagem aqui ao nosso lado. Então, se você tivesse um texto aí na sua mão que tivesse essa imagem junto com esse personagem, o que você acharia que estaria falando esse texto, não é? Vamos ver algumas perguntinhas para nos guiar aqui ao meu lado. Então, sobre esse personagem, e aí, qual o nome desse personagem? Você sabe? Você conhece? Olha só a imagem aqui, ele tem os cabelinhos vermelhos, né? Os pés para trás, ele reveste umas roupas, né, que parecem folhas, e aqui também ele segura, né, como se fosse um cajado, algo, né, que é da floresta, certo? Que mais? Vamos ver a respeito dele. O que você sabe sobre esse personagem? Já viu algum personagem com esse tipo de descrição, né? Com esse tipo de imagem, com essas cores, não é? Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos fazendo a prediction. Nós estamos prevendo o que possivelmente pode ser encontrado no texto. Então, se você tem essa imagem da floresta, tem esse personagem ali como foco principal, então provavelmente você vai pensar o quê? Bom, deve ser um texto sobre floresta e deve estar falando sobre esse personagem, porque ele está sozinho aqui nessa imagem, né? Eu estou aqui do lado, né? Só para explicar, mas o texto vai aparecer somente o personagem. Então, você está fazendo o quê? Você está fazendo uma prediction, certo? Sobre o que provavelmente você vai encontrar no texto. Então, agora nós vamos analisar esse texto com base na nossa prediction, nessa previsão que nós fizemos aqui juntos. Vamos dar uma conferida. Então, olha só, lembrem-se que um dos recursos principais que a gente utiliza para fazer uma leitura de texto é a imagem, não é? Vocês podem observar aí que a imagem está agora só o personagem, não é? Ao fundo, lá no pé do personagem, você vê, né, esse cenário da floresta. Então, o que a gente sabe? Que esse personagem é da floresta, certo? Ele tem umas características físicas bem marcantes, né? Como, por exemplo, a cor dos cabelos dele e também os pés, certo? E agora a gente vai fazer a leitura do texto, ok? Depois a gente vai ver a perguntinha ali também. Tem sobre o texto. Então, aqui diz o seguinte: just like caipora, this is another creature from Brazilian folklore. Eu vou marcando aqui para vocês algumas palavras logo cognatas, tá? Então, creature. Vou marcar creature por quê? Criatura, não é? Brazilian. Vou marcar Brazilian. Brasileiro ou brasileira. Palavra folklore, não é? Que também é cognata, folclore, certo? Vou marcar caipora porque é algo que vocês já conhecem, certo? Tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra ou já conhecem a história, não é? Whose objective is to protect the animals and trees. Protect.
proteger, protect. Posso marcar como cognata. Palavra animals é cognata? Também é. Então, protect o quê? Animals and trees. He is a mischievous creature. Novamente a palavra creature. From indigenous folklore. Olha só, vou marcar o indigenous, indígena, Novamente, folklore, que nós já vimos. Observe que sempre algumas palavras principais vão se repetindo, Folklore, está se repetindo. Creature, apareceu novamente aí, certo? Continuando. With bright red hair and feet turned backward. Então, ele está descrevendo aqui este personagem. This creature, novamente aqui, está falando da criatura, provavelmente aqui dessa imagem, Uses its backward feet to create footprints that deceive hunters and other explorers, Vou marcar o explorers, porque é isso mesmo que você pensou, Alguma coisa com exploração, No caso aqui é exploradores, Who destroy the forests, Vou marcar forest como florestas, ok? He's a worthless creature. Novamente, estão descrevendo a criatura, da imagem. He is a ruthless creature, chasing and killing whoever endangers nature. Moreover, when someone disappears in the forest, Disappear, desaparecer, ok? People believe that Curupira is to blame. Então, vou marcar a palavra Curupira, porque também você já deve ter ouvido falar, certo? Vamos ver umas perguntinhas a respeito do texto. Acompanhe. Qual o nome do personagem? E aí, você já sabia, já conhecia, ou teve que ler o texto para saber qual era a resposta? Identifique palavras que você conhece. Identifique 4 palavras que você não conhece. Então, palavras que você conhece. Quais seria que vocês provavelmente conheciam lá do texto? Vou marcar aqui a palavra nature, que é natureza, certo? Outra palavra que apareceu que provavelmente vocês já conhecem, essa daqui, é a palavra trees, ok? Que são árvores, Provavelmente você já conhece essa palavra também, animals, ok? Então, lá no final do texto já dá a resposta, que é o Curupira, certo? Então, moreover, when someone disappears in the forest, quando alguém desaparece lá na floresta, as pessoas acreditam que o Curupira é o quê? É o culpado, Então, está falando sobre o Curupira e foi descrevendo ele, certo? E ali identifique 4 palavras que você não conhece. Provavelmente você teve várias que você não identificou, não é verdade? Então, foi só marcando ali no texto. Mas qual era o objetivo mesmo? De fazer uma prediction. E vamos ver qual é essa definição de prediction? Acompanhem comigo. Então, prediction, como eu falei para vocês, é você fazer uma predição ou previsão. Você prevê. O que a gente fez com aquela imagem lá do Curupira? Vocês viram a imagem que se baseia num cenário de floresta, então provavelmente ia falar de floresta, isso, de árvores, como vocês puderam perceber lá no texto, E provavelmente ia falar daquele personagem. Por quê? Só ele estava ali naquele cenário. Então, era um cenário de floresta e aquela criatura ali. Tudo bem? Então, a gente fez uma prediction. Então, o que é essa prediction? É uma habilidade básica para todas as técnicas de leitura e para o processo de leitura em geral. Ou seja, é quando a gente bate o olho no texto ou na imagem do texto e você, isso aqui provavelmente vai falar sobre isso, Você olha o cenário, olha as imagens, olha algumas palavras, isso aqui vai falar sobre isso aqui. E aí você corre lá o texto com mais calma e você só confirma a sua hipótese ou não, certo? Continuando um pouquinho mais sobre a prediction. Então, prediction é a capacidade de adivinhar o que está por vir, fazendo uso de dicas gramaticais, lógicas e culturais. Aqui a gente pode utilizar bastante cultural, não é? Por quê?
Porque você já conhece esse personagem que tem os cabelinhos vermelhos, né? Que tem os pés para trás. Por quê? Porque é da nossa cultura. Nós já conhecemos bastante essa história. Diferente se você fosse para um outro estado, né? Daqui do nosso país, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. Provavelmente não deve ter a história, né? Tão contada sobre o Curupira lá naquela região. Então, tópico cultural, lógica e gramatical. Então, essas dicas nos ajudam a fazer uma boa prediction. Tudo bem? Então, vamos um pouquinho mais, né, trabalhar esta prediction. Acompanhe comigo agora. Então, agora vocês estão vendo mais um cenário, vocês vão ver algumas frases, né, sobre a nossa personagem. E ele diz o seguinte: Potira will play. Potira vai jogar. Potira will study. Potira vai estudar. Ou Potira will sleep? Potira vai dormir. Bom, provavelmente pelo cenário aí, né? E pela Potira estar sentada na cama dela, já com o pijama, certo? Então, com certeza, vocês já sabem que a Potira vai realizar atividade, né? Que foi a última frase, que é dormir. Potira will sleep. Como é que vocês souberam disso? Por esse cenário, certo? Pelas imagens aí que você pode observar, né? Pela Potira que já está vestidinha com seu pijama, ok? Ali o cenário do fundo da janela dela já está de noite, né? Já parece um céu estrelado, ou seja, já está no horário de dormir, ok? O que a gente acabou de fazer aí, vendo essa imagem, vendo os elementos dessa imagem? Nós fizemos uma prediction, ou seja, sobre o que a Potira iria fazer, certo? Então, a Potira will sleep. A Potira vai dormir. Potira will sleep. Então, nós fizemos uma prediction. Vamos continuar exercitando, né, essa habilidade de fazer prediction. Acompanhe o próximo agora comigo. Então, olha só, você tem essa imagem aí. E aí, o que pede aí no nosso comando? Look to the picture, né? No caso, essa imagem ao lado. E aí tem umas perguntas sobre essa picture. A propaganda é sobre uma lanchonete ou restaurante? Qual é o telefone do estabelecimento? Que tipo de comida é oferecida no lugar? E aí, essa primeira eu acho que já deu para responder rapidinho, né? A propaganda é sobre uma lanchonete ou restaurante? A gente pode eliminar já essa resposta olhando aqui a imagem, não é? Olha aqui, vocês estão vendo os brócolis aqui, não é? E outras verdurinhas, assim como a proteína, certo? Acho que é um franguinho aí, ou um peixe, não é? Tem um limãozinho ali do lado. Bom, esse tipo de comida é característica de quê? De um restaurante, certo? Então, só pela imagem você já descobriu. Qual é o telefone do estabelecimento? Como é que você vai descobrir isso? Olha lá, os ícones, né, que se refere a telefone, que aqui tem, ó. Assim como dos números. Quando a gente procura um número de telefone, né, a gente vai procurar, vai bater o olho, procurar os números que aparecem, né, no formato de um telefone, ok? Nesse caso, né, como é fora do país, ele tem esse formato dos números aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ok? Se perguntasse para vocês qual era o site do estabelecimento, então era só você procurar aqui, ó, nessas palavrinhas que começam com www, não é verdade? Assim como você tem também os símbolos que se referem aos sites, ok? E aí, que tipo de comida é oferecida no lugar? O que você acha por essa imagem aí? Você tem um peixe, tem legumes aí, certo? Não tem mais nada, né? Tem legumes e um peixinho, bem básico. E aí, o que vocês acham? É aquela comida tipo fast food? É uma comida mais saudável? Muito bem. Quem falou healthy, né? Só a palavra aqui healthy, tá? Tem um Lzinho, ok? Healthy food. Tudo bem? É a comida saudável. Então, por essa imagem que você observou aí, né, deste prato que foi servido, você pode observar que é uma comida mais saudável, né? Um peixinho, os legumes, ok?
Então, o que que nós fizemos? Fizemos uma prediction, certo? Continuando um pouquinho mais sobre prediction. Bom, nós vamos falar agora em relação à prediction do contexto semântico. O que que é isso, contexto semântico? Então, são as palavras que têm ideias relacionadas entre si. Funcionam como uma tempestade de palavras. Como assim? Você fala a palavra, por exemplo, food, comida. Então, você pensa em todas as coisas relacionadas a essa palavra. Por exemplo, tipos de comida: frango, peixe, carne, comida saudável, comida rápida, como fast food. Observaram? Então, a minha palavra principal é food. Então, ao redor dela, eu vou criando outras palavras que se relacionam. Então, a gente está fazendo o quê? Um contexto semântico. Então, vocês vão acompanhar aqui um exemplo de contexto semântico. Então, vocês vão ver a palavra principal e outras palavras relacionadas a ela. Acompanhe. Para exemplificar o contexto semântico, temos a palavra acting e as seguintes palavras se relacionam a ela: e ainda temos a palavra Australia, e as seguintes palavras também se relacionam a ela. Observem que todas elas têm um sentido entre si. Isso é o contexto semântico. Então, vocês puderam acompanhar duas palavras principais. Vocês viram o acting, que é atuar, certo? E a palavra Australia, que é Austrália. Então, todas aquelas palavras que foram apresentadas ao redor de cada uma delas se relacionam a aquela palavra principal, ok? Então, por exemplo, acting, você tinha a palavra production, que é produção, né? Então, toda vez que você vai atuar, tem uma produção por trás. Como, por exemplo, aqui nesse estúdio, né? Para que eu possa estar aqui, está sendo feita toda uma produção, estão me acompanhando aqui, right? Assim como a palavra Australia, que é Austrália. Então, vocês viram a palavra Great Barrier Reef, né? A grande barreira de corais que fica onde? Na Austrália. Então, todas aquelas palavras que foram aparecendo ao redor se relacionam à palavra principal, né? No caso, que foi a production, né? E acting e Australia, right? Vamos ver mais um pouquinho também, né, desse contexto semântico. Acompanhe comigo. Então, agora, vocês podem observar, né, a gente sempre bate logo o olho na imagem, né? E aí, do que esse texto está falando? Está falando de um computador? Está falando de relacionamento? Acho que não, né? Olha só, você tem um rapaz ali, ele está com o violão na mão, está bem alegre, bem feliz. Bem, provavelmente, ou está falando de alguém que toca violão, ou dessa pessoa aí, né? Vamos ver direitinho. Acompanhar o texto para a gente tentar descobrir, fazer uma prediction. Então, você tem o texto que começa: Kai Baldwin, born in April 21, is an Australian singer, songwriter, dancer, actor and parkour athlete. Bem, por toda essa descrição aí, provavelmente essa imagem se refere a essa pessoa, né? Cujo nome é Kai Baldwin, né? Por quê? Porque tem aqui, ó, born, a palavra born significa nascido, né? Nascido ou nascida. E aí você tem uma data aqui, ó, 10 April 21. E aí descreve o que ele é. Ele é o quê? An Australian, australiano, certo? E aqui vem todas as funções dele: singer, songwriter, dancer, actor and parkour athlete. Então, esse rapaz é isso daí tudinho. Todas essas atividades ele realiza. E aí continua aqui, ó. At age 9, a palavra age é idade. 9 é o quê? É o número 9. Então, na idade de 9, o que ele fazia? Entered into Australian Got Talent.
Australia's Got Talent é um show, né? Um show de talentos. With his own tap dancing routine. Então, é uma tap dancing, né? Aquela dança dos pezinhos, né? Aqueles a pontinha dos pezinhos. Continuando, Baldwin provided the voice of Little Nut Brown Hare in the animated series Guess How Much I Love You. Então, provided the voice. Então, ele emprestou a voz para um personagem, né? Na animated series, né? Cujo nome é Guess How Much I Love You. E aí, season é temporada, né? Temporada 1 and 2. Então, ele participou dessas duas. E aí, continua, né, a linha do tempo em relação a esse rapaz. Agora, em 2014, né, 2014, Baldwin was a semi-finalist in the inaugural season of The Voice Kids as part of Team Delta. Então, ele foi o quê? Semi-finalist, né? Semifinalista, palavra cognata. Onde? Neste programa The Voice Kids. Então, ele chegou quase lá no final, não foi? Continuando um pouquinho mais. The actor co-starred in the 2022 Nickelodeon Movies Remake. Então, agora ele atuou como o quê, people? Actor, ator, né? Então, ele trabalhou neste movie aqui, ó, Snow Day, which streams as of December 21st, 2022 on Paramount, né? Então, ele foi lançado nessa data. E aí, tem uma pergunta lá no final que é a seguinte: quais as palavras do texto que se relacionam? Vamos acompanhar aqui comigo? Vamos ver que palavras são essas. Acompanhem. Então, olha só, primeiro as funções dele, porque como ele trabalha nessa área, né, artística, então ele faz coisas relacionadas a essa área. Ele é singer, ele é cantor, ele é songwriter, ele escreve música, ele canta, né, voz, ele usa a voz dele. Que mais? Ainda nessa área artística. Dancer, né, dancing, ele dança, ele é dançarino. Que mais? Actor. Então, como ele é ator, a palavra que aparece ali também, né, relacionada a isso, é co-starred, movies, né, co-estrelou, filmes. Então, vocês podem observar que todas essas palavras são relacionadas, né, a uma base. E agora vamos ver mais uma outra dica, não é? Que são as marcas tipográficas. Acompanhem comigo. Que são? São recursos visuais utilizados para chamar a atenção do leitor e ajudá-lo na construção da compreensão do texto. Elas transmitem informações nem sempre representadas por palavras, ok? Vamos ver aqui nesse mesmo texto quais são elas. Olha só, quais são essas palavras? Que elas nem sempre são representadas, né? Por palavras, né? Quais são essas informações? No caso aí são as informações em relação a números, certo? Então tem o 10, 2001, 2001. Lá embaixo vocês têm 1 e 2, né? Assim como essa sigla aí, I. Continuando, na próxima imagem, 2014, 2022. E aí a data, December 21st, 2022. Tudo bem? Então, todas essas são exemplos de palavras com marcas tipográficas. Além dessas, nós temos outras. Acompanhem comigo. Então, além daqueles números todos que vocês viram, nós temos outros tipos de marcas tipográficas. Quais são? Acompanhem comigo. Temos os números que vocês viram lá na imagem, né? 10, 2014, 1, 2022, 2. Símbolos. Aquele primeiro símbolo que era o I, né? Na temporada 1 e 2, o I foi utilizado aquele símbolo ali, ó. Ok? Aqui, as aspas, os parênteses, o hashtag, né? Jogo da velha, o arroba. Então, todos esses símbolos também são utilizados como marcas tipográficas. Então, já dá uma ideia para você do que ele está falando, certo? Tipos especiais. Título, né? Que em geral o título é sempre maior do que as outras letras, né? As letras se destacam, estão sempre em negrito, não é? Subtítulo, né? Que aparece logo abaixo do título.
Palavra itálico, né? Então, você pode observar que ela se destaca também. Negrito, ok? Underlined, as palavras que estão sublinhadas, né? Então, quando você bate o olho e vê aquela palavra sublinhada, você já sabe que o autor quer mostrar, indicar um destaque naquela palavra. Então, marcas tipográficas, nós temos vários exemplos delas aqui, ok? O que mais que nós temos como marcas tipográficas? Acompanhe. Nós temos ainda as tabelas. Um exemplo de tabela, essa aqui é as tabelas periódicas, né? Então, cada caixinha dessa representa um elemento. Então, dentro de cada uma delas, nós temos várias informações. Observe aqui junto comigo. Então, essa aqui, né, foi feito o zoom deste elemento. E aqui dentro dessa caixinha tem várias informações, olha só. Lá em cima tem o número 79, que é o Atomic Number. Ali, esse AU é o nome dele, né, desse elemento, que é o símbolo. Ali embaixo, ó, Element State, Element Name, Atomic Weight. Então, cada informação lá dentro que tem na caixinha é uma informação diferente. Então, a gente pode encaixar nesse exemplo das tabelas como typographic marks também, right? Então, continuando, outro exemplo, né, que nós temos são os gráficos, ok? Graphics. Então, neste caso aqui, a pergunta é a seguinte: What kind of content would you like us to do more of? Que tipo de conteúdo você gostaria que a gente mostrasse para você? Então, aqui embaixo você tem a quantidade, né, das pessoas, das escolhas das pessoas. E aqui ao lado, né, nessa parte vertical, nós temos as opções, né, que as pessoas tiveram que escolher, certo? How to articles, original research, trend topics, market topics, small business. Então, cada um dessas pessoas tiveram que escolher, certo? E aqui a quantidade que as pessoas escolheram. Então, a que foi mais escolhida foi marketing topics, né? As estratégias de marketing, de vendas, né, que as pessoas escolheram em relação a esse conteúdo. Então, tudo isso são typographic marks, né, marcas tipográficas, ok? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso assunto de hoje e agora nós vamos dar continuidade.